E aí, pessoal, tudo bom? Bem, vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Venho novamente conversar hoje com vocês aqui a respeito do direito do trânsito. A ideia aqui é mostrar para vocês algumas cenas em que é o cotidiano das pessoas e que quando vai, né, usar lá o seu veículo, em razão de alguma distração, vai gerar acidente e, consequentemente, vai ter toda uma mudança nas suas vidas, ok? Então, inicialmente, coloco aqui para vocês as nossas redes sociais, onde você pode localizar a gente. Tá? Em outros lugares, você tem vários pontos para entrar em contato com a gente. Não se esqueçam que vocês têm questão da comunidade Júri no ar, tá? Vocês podem estar sempre entrando em contato com a gente no canal. E a gente tem uma série de aulas aí gratuitas. Também temos os nossos cursos na Hotmart, os nossos cursos na QIFI, então você pode fazer uso lá. Inclusive na QIFI você tem uma assinatura mensal em que você tem acesso a todo o conteúdo completo de todos os cursos, tudo que eu faço, tá ok? Você paga R$19,90 por mês e você vai ter acesso a todas as aulas, baixar material, enfim, tudo que você quiser vai estar lá. Vamos lá. Imagem 1, a tranquilidade do cotidiano. E aí eu coloco aqui para vocês aqui uma imagem de uma família, de uma manhã linda e maravilhosa, onde está lá a mãe lá preparando café, o pai lendo seu jornal e o seu filho lá desfrutando desse momento aí de sossego e de paz, né? De união da família. Beleza, até aí tudo tranquilo. Isso é para vocês começarem a refletir como é que é ter uma vida tranquila, uma vida saudável, pautada na família, para daqui a pouco vocês começarem a perceber que a atitude das pessoas faz com que tudo mude em questão de segundos, tá? O descuido e a velocidade. Aqui eu coloco para vocês aqui o sujeitinho, ó, tá aqui, ó, tá? Dirigindo o veículo. Olha como que ele tá, agarrado no telefone celular, já em cima de uma da faixa de pedestres, ok? Imaginemos que estivesse passando alguém aqui ou não, mas o risco aqui já é muito grande. Diversos e diversos casos. Eu fico vendo isso no trânsito, parado, às vezes eu estou olhando, o sujeito está dirigindo, olhando o celular. Aqui no Rio de Janeiro tem mania, as pessoas estão com mania até de colocar o celular no volante, então, para facilitar. Olha o risco que esse cara está produzindo. Isso aqui é uma imprudência absurda, ok? E qual é o problema disso tudo aí? O problema disso tudo é que a gente sabe que a gente vai ver os requisitos que os crimes de trânsito, em regra, são praticados por culpa na modalidade de imprudência, negligência ou imperícia, ok? E aí o sujeito vai responder por esse crime aqui. E lembrando, como já tem outras aulas gravadas sobre especificamente esses assuntos, tanto pedestre quanto condutor têm as suas obrigações, seus direitos dentro do trânsito. Então, desrespeitar as obrigações e gerar acidente no trânsito, consequentemente, vai fazer com que o sujeito, por exemplo, seja condenado. Então, se ele mata alguém por razão porque estava no celular, e não viu a pessoa e avançou o sinal, ele vai responder pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor. Se ele atropela alguém e lesiona, ele vai responder nas mesmas condições, né, por lesão corporal. Então, você vê que a imprudência pode fazer com que aquele momento em que o sujeito estava vivendo de tranquilidade com sua família, amanhã pode não ter mais. Até porque ele pode ser preso, ele pode morrer, enfim, uma série de coisas ali. Aqui eu coloquei para vocês a imagem, né, é, do instante, né, da suspensão. Olha a imagem do instante em que ocorre um acidente. Olha a imagem dessa mulher, a imagem das vítimas, o motorista saindo por dentro do carro que já quebrou o, o para-brisa. Olha o desespero que é. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês o momento exato em que acontece um acidente e como que acontece essas pessoas, como é que acontece, né, com as pessoas, ok? O sofrimento que eles experimentam, né? Aqui eu coloquei para vocês umas imagens, que é uma história paralela, tá?
Momento do lado esquerdo, né? A gente vai ver alegrias, felicidades, e no outro lado você já começa a ver problemas em razão do resultado do acidente, tá? Consequências, está aqui o seu cliente sentado no banco dos réus respondendo pelo crime. Com a cara mais triste possível, você vê pessoas que estão assistindo o julgamento e aqui está o seu cliente, provavelmente respondendo por um crime, tá? Então, veja que praticar esse tipo de conduta é considerado crime, ok? E você ou a pessoa vai responder por esse crime em razão da imprudência, negligência ou imperícia, tá? Consequências da negligência no trânsito, né? A vida familiar pacífica e amorosa antes do acidente, descuido da velocidade, instante da suspensão, histórias paralelas e as consequências. Eu coloquei para vocês aqui para vocês lembrarem, massificar sobre isso quando vocês estiverem dirigindo, para vocês terem o máximo de cuidado possível, não só com a vida de vocês, mas com a vida dos pedestres e principalmente também com a família de vocês. Porque às vezes você pode ser preso, às vezes entra num dolo eventual, pega uma pena altíssima, independente disso, e acaba retirando a vida de uma pessoa e que você vai levar essa culpa talvez para sempre. Segundos que mudam a vida, eu fiz a conexão aqui, né? De amor, perigo na distração, nas consequências irreversíveis e impactos das escolhas. Então, gente, andar com o celular, falando no celular, vendo vídeo, fazendo chamada ao vivo, é uma opção de escolha, hein, tá? Você está escolhendo, então você está aí num certo momento, tendo uma culpa consciente, caso aconteça aí um acidente. E agora eu quero falar com vocês sobre os elementos do crime culposo, tá? Então, quando a gente estuda a questão lá no direito penal dos crimes dolosos contra a vida, a gente tem fato típico, antijurídico, culpável, mas especificamente lá no fato típico, a gente sempre vai ver conduta, resultado, nexo causalidade, tipicidade, tá? A regra é essa. Aqui nos crimes culposos, a gente tem os seguintes elementos: conduta humana voluntária, podendo ser comissivo ou omissivo, ou seja, uma ação ou uma omissão. No caso do motorista, é uma ação. Inobservância de um devido objetivo de cuidado em razão da imprudência, negligência ou imperícia. Aqui, a inobservância do dever objetivo de cuidado, o que é isso? É o seguinte: a todos nós, independente do que nós estamos fazendo, mas eu vou falar especificamente do trânsito, é imposto por lei um dever objetivo de cuidado. Objetivo por quê? Porque a lei traz para a gente quais os deveres que nós temos que ter com os cuidados para evitar acidentes. Então, por exemplo, sujeito que ultrapassa o sinal vermelho e não acontece nada, ele está o quê? Desrespeitando o dever objetivo de cuidado e, consequentemente, pode ser multado e deveria ser multado, tendo em vista que ele desrespeitou esse dever objetivo imposto por lei, que é parar o seu carro e somente quando o sinal ficar vermelho, ele dá seguimento. Isso é uma sanção administrativa, que é uma multa, mas alguns pontos na carteira e por aí vai. Se aconteceu o acidente, o fato do sujeito ter deixado de observar o devido objetivo de cuidado, o devido dever objetivo de cuidado, já é uma prova contundente de que ele agiu por imprudência. E muito provavelmente ele vai ser condenado na esfera penal caso a vítima faleça ou caso a vítima venha a sofrer lesões, ok? Então, a inobservância de um dever objetivo de cuidado com a consequência de um crime, de um homicídio culposo ou de uma lesão corporal culposa, já é o suficiente para caracterizar, configurar, criar, estabelecer uma prova contra o motorista. E aí fica difícil para a defesa depois tentar mudar essa história, tá? Ser resultado lesivo e não querido e muito menos assumido pela gente. Aqui é a culpa, né? O sujeito está no celular, como esse exemplo que a gente está colocando aqui, ó, imaginemos aqui que ele está no celular
E aí passa uma pessoa aqui, o sinal tá vermelho para ele e verde para o pedestre. Passa aqui, ele atropela. Resultado lesivo não querido. Ele queria atropelar alguém? Não, ele só estava dirigindo de forma imprudente, que ele estava no celular, tá? E muito menos ele assumiu esse risco aqui. Não tem um risco, tá? Porque o risco, nesse caso aqui da imprudência, já está dentro do próprio tipo penal. É diferente do cara dirigir embriagado, drogado, ou então em velocidade extremamente compatível com o local. É diferente, tá bom, gente? Nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, ou seja, se a pessoa, né, passar aqui e for atropelar, haverá uma ligação entre a conduta desse sujeito que está dirigindo e avançando o sinal de forma distraída e imprudente com o resultado morte de uma vítima. Então, isso é a ligação entre a ação do motorista com, com o resultado ocasionado na vítima, ok? No caso, a morte ou a lesão. Então, ele responderia aqui. Previsibilidade. A todo condutor deve ser observado e é imposto o dever de previsibilidade, ou seja, você deve prever antecipadamente o que provavelmente pode acontecer ou não. Então é o exemplo. Se você está andando aqui, ó, mesmo que o sinal esteja verde para você, é dever imposto a você prever que pode passar alguém aqui distraído, tá ok? Então o que você tem que fazer? Diminuir a velocidade. Ah, o cara diminuiu a velocidade e ainda assim atropelou a pessoa. Bom, vai depender das circunstâncias, mas provavelmente a culpa será exclusiva da vítima. Ah, ou então o sujeito ainda assim não respeitou a previsibilidade e avançou o sinal. E o sinal estava verde para ele, mas a vítima estava distraída. Ainda assim, gente, é a obrigação do motorista parar, tá ok? O seu carro esperar a vítima, o pedestre atravessar. Se acontecer dele não respeitar a travessia do pedestre, mesmo com o sinal verde para ele, vai ocorrer com concorrência de culpas. Esse cara provavelmente vai ser condenado e vai ter uma diminuição na pena dele porque a vítima concorreu para o acidente, tá ok? Então, muita atenção para isso. E a tipicidade deve estar escrito no código ou em alguma lei, no caso no CTB, que matar, dirigir ou gerar acidente, por exemplo, com morte, é considerado homicídio culposo na direção do veículo automotor. Então, fica essas informações aqui para vocês. Esses pontos aqui eu já debato muito em outras aulas, quando eu trato da questão da teoria do crime, mas tem curso específico sobre homicídio culposo. Tá? Tem até lá na Hotmart, na QIFI, que eu exploro muito isso aqui. Então, são elementos diferentes no crime culposo. Então, eu tenho lá conduta humana voluntária, podendo ser comissiva ou omissiva, na observância de um dever objetivo de cuidado em razão da imprudência, negligência e imperícia, resultado lesivo e não querido, e muito menos assumido pela gente, nexo e causalidade entre a conduta e o resultado, ou seja, o elo de ligação entre ambos, previsibilidade e tipicidade. Aqui você tem todos os elementos que compõem o crime culposo na direção de veículo automotor, ok? Então, divulga aí esse vídeo aí, coloca esse vídeo aí, essa aula para rodar, passa para os seus colegas, reflita antes de você for sair com o seu carro. Eu acredito muito que a questão do trânsito, ela vai melhorar mais, ela vai ter mais eficiência quando a gente criar campanhas. Como foi o caso do cinto de segurança, que hoje você entra no seu carro, a não ser as pessoas que realmente são totalmente alienadas, que não colocam o cinto. Mas no geral a gente vê que todo mundo usa o cinto e porque realmente já foi provado, né, do benefício que ele dá e da segurança. Então também a segurança para evitar acidentes e você até deixar de cometer um crime, responder por esse crime, ter a sua consciência pesada para o resto da vida, destruir a sua família, a família dos outros, respeitar as regras de trânsito é assim algo que é parte já da educação e a gente tem que divulgar isso aí. Além do que, eu mostrei para vocês aqui uma série de requisitos que, por exemplo, você pode estar fazendo a prova da ordem, vai cair questões sobre isso, ou em qualquer concurso. Você sabe que os requisitos para o crime culposo na direção de veículo automotor é um pouco diferente daqueles requisitos do homicídio doloso lá que a gente já viu, ok?
Então, Comunidade Júri no Ar é o nosso canal aí no YouTube. Você tem várias aulas, vídeos para você poder assistir sobre diversos temas. Processo penal, penal, tribunal do júri, direito médico, direito do trânsito. Isso aí eu estou sempre colocando aulas para vocês. Nós temos aí o nosso site josembrito, com t só, .com, tá? Você tem meudigicard.com/, Martins Brito Advocacia /, e você tem também os nossos cursos na Hotmart e na KiwiFi. Inclusive, já falei anteriormente, vou repetir aqui, na KiwiFi você tem lá a Lex Futura, que é uma plataforma onde eu coloco todas as aulas ali, você paga uma mensalidade de R$19,90 por mês, e você vai ter acesso a todo e qualquer conteúdo, ok? Nós temos um curso super interessante, tanto na KiwiFi quanto lá na Hotmart, que eu faço a demonstração de como você pode usar o chat GPT na advocacia penal. Então lá eu apresento a integração, né, da inteligência artificial, como que ele pode te ajudar, é extremamente interessante, são 18 aulas, material didático, super legal o curso, e que você não deve deixar de fazer, porque vai ser um diferencial sim. Hoje a gente não tem mais como trabalhar sem o chat GPT. Se você está trabalhando e ainda não conhece o chat GPT, você pode ter certeza que você está 1000 anos atrás das pessoas que já estão utilizando. Faça um teste se for o caso aí, se você achar que eu estou exagerando. Fica essas informações aí, logo eu estou retornando com outras aulas para vocês. Grande abraço.